sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. É isso que Jesus diz a alguns líderes judeus que se opunham a ele. E especialmente nesses nossos dias, é difícil para muitas pessoas conciliar a ideia de que Jesus pudesse ter dito algo assim, né? Sua aprovação não importa para mim, não me interessa se você me aprova ou não. Porque nesse mundo de aceitação de tudo e de todos, pintaram pra gente uma imagem de um Jesus muito permissivo, que aceita tudo e todos, aceita qualquer loucura, aceita qualquer pecado, porque ele quer muito você. Você é o ponto fraco de Deus, então ele está disposto a qualquer coisa para te receber, ele fará de tudo para que você o aceite. E nesse mundo, nessa ideia de Jesus construída nos nossos dias, a ideia de que Jesus estabeleça limites, de que ele coloque posições firmes e diga, não me interessa se você me aprova ou não, parece muito agressivo, parece muito contrário à ideia de Cristo, mas nós vamos olhar para o texto e nós percebemos que não, muito pelo contrário, isso é uma mensagem completamente coerente com a mensagem do Evangelho e eu quero te ajudar a entender o porquê disso. Hoje a nossa leitura nos levou do Evangelho de João, do capítulo 4 até o capítulo 6, no verso 15. E como eu comentei ontem, nós vamos ver no Evangelho de João a preocupação do evangelista de nos apresentar Jesus como o Salvador, o Deus encarnado. Jesus não era apenas um mestre, não era apenas um homem, apenas um rabino, ele era o Messias, o Deus encarnado que veio nos resgatar, aquele que veio nos dar a vida. E nós temos no capítulo 4, por exemplo, a história da mulher samaritana, que nos ilustra de forma muito prática esses estágios, né, do encontro com Cristo. Por exemplo, enquanto a mulher samaritana olhou para Jesus e viu nele apenas um homem judeu, ela o desprezou. Depois, enquanto eles iam conversando, ela começa a olhar, bom, talvez esse homem seja um profeta, e ela começa a fazer perguntas, então, religiosas, sobre onde deveriam adorar. Quando finalmente ela se dá conta de quem ele realmente é, nem um homem, nem um profeta, mas o Messias que eles esperavam, ela larga tudo, convida a cidade, ela tem sua vida transformada, Jesus fica naquela cidade, muitos da cidade se convertem, entendem que Jesus era o Salvador do mundo, que eles estavam esperando, é isso que o texto vai dizer. Então, de fato, esse encontro com o Jesus, que ele realmente é, com o Salvador, é transformador. Foi transformador para aquela mulher samaritana e para toda aquela cidade. Mas a verdade é que nem todos estão interessados nesse encontro com Cristo. E como devemos nos posicionar diante disso? O que fazer diante do fato de que, sim, muitos não estão interessados, muitos não veem, muitos não querem ver. E isso o texto de João também já nos disse, a gente já comentou sobre isso ontem. Mas como nós vamos ver Jesus lidando com isso? Nós temos no capítulo 5 Jesus curando um homem no sábado. E por causa dessa cura no sábado, os líderes judeus passam então a fazer uma oposição séria a Jesus, porque ele teria quebrado a guarda do sábado e aquela história toda. Não tinha a ver com o sábado, na verdade era oposição a Jesus e a sua pregação, ao seu ministério. E Jesus então vira para aquelas pessoas, para aqueles homens, para aqueles e começa a falar sobre a necessidade, aliás, a não necessidade de que testemunhas validassem a sua mensagem. Apesar de não ser necessário, haviam tantas testemunhas que validavam aquilo que ele dizia, como João Batista. Jesus diz, olha, se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro também que testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. E aí no verso 34 Jesus, claro que eu não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Eu não preciso de testemunhas humanas, eu não preciso de pessoas que concordem, que digam, olha, é verdade o que ele está dizendo, porque ele é suficiente, a sua mensagem é suficiente, o seu poder é suficiente. Se ele usa dessas testemunhas humanas, é porque o objetivo dele é que as pessoas sejam salvas. Ele não precisa, mas por amar e desejar que as pessoas sejam salvas, ele permite esses testemunhos e faz uso desses testemunhos. Mas Jesus então começa a questionar, passa a questionar de forma mais intensa aqueles líderes que estão se opondo a ele, apesar de tudo que eles viram, apesar de tudo que eles testemunharam. E ele diz, vocês, líderes, mestres da lei, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas dão vida eterna.
mas as Escrituras apontam para mim. Vocês estão dizendo a estudar as Escrituras, e vocês vão ter a vida nas Escrituras, mas as Escrituras estão apontando para mim. E, no entanto, vocês se recusam vir a mim para receber a vida. Do que adianta vocês olharem as Escrituras, se quando elas apontam para mim, vocês não querem, vocês não recebem. E aí, então, Jesus culmina essa sua afirmação dizendo: a sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam em honrar o que vem do único Deus. Se eu tivesse vindo falando de mim mesmo, falando de coisas grandes, prometendo grandiosidades, vocês acreditariam em mim. Se eu tivesse vindo para honrar vocês, vocês teriam crido em mim. Mas porque eu vim em nome de Deus, vocês não creem em mim. E é por isso que Jesus diz que a aprovação deles não importava. Porque a verdade é que eles não amavam a Deus, o amor de Deus não estava neles. Jesus, então, não precisava dessa aprovação e não deveria esperar por essa aprovação. Ninguém que não ame ao Senhor aprovaria o ministério, as palavras de Jesus. Por isso, eu entendo que esse texto tem muito a nos fazer refletir sobre o quanto dependentes muitas vezes nós nos tornamos e permitimos ser da aprovação de pessoas que não amam ao Senhor, que não desejam ao Senhor, que não amam a palavra de Deus, que não têm interesse de fato na vida que há em Deus. Não baseie, não limite a sua fé, a sua manifestação de fé, a aprovação de pessoas que não amam ao Senhor. Isso é loucura, isso é bobagem. Jesus entendia que a sua aprovação, ele não deveria buscar a aprovação de pessoas que não amavam ao Senhor. Você não deve pautar a sua vida pela aprovação de pessoas que não servem ao Senhor, que não amam a Deus. Cuidado para que você não permita que a sua vida seja guiada por gente que não ama ao Senhor. E assim você acaba se afastando também dos caminhos do Senhor. É fato, sim, que o Senhor veio para se apresentar como um Salvador, mas é fato também que Ele não veio para mendigar a fé de ninguém. Ele veio se apresentar ao mundo como quem Ele é, o Senhor poderoso sobre tudo, sobre todos, apresentar a mensagem de salvação aos que creem e aos que aceitam a sua mensagem. Mas Ele nem de longe veio para mendigar, para insistir, para se fazer de coitado, para que quem sabe alguém pudesse crer na mensagem do Evangelho. Creia em Jesus, o convite é para todos, o convite é para você, mas seja firme na sua fé e não baseie a sua condução de vida por gente e em gente que não ama Jesus e que não deseja a vida que há em Cristo. Deus abençoe a sua vida, vamos juntos aprendendo mais a palavra de Deus, refletindo. Amanhã a gente se encontra aqui para mais.